Fala, meu povo! Bom, hoje eu vou tentar responder a mais uma pergunta, só que na verdade eu não vou responder, eu vou dar uma sugestão, porque eu acredito que dentro desse tema existem sugestões, existem várias opções que você pode tentar fazer, e a que eu vou fazer para vocês é uma opção que eu acho que é interessante, pelo menos para a maioria das pessoas. E essa pergunta tem a ver com a seguinte questão: como que eu leio a Bíblia? Por onde que eu começo, né? Existe uma forma de fazer que torna a coisa mais fácil? Existem algumas coisas que eu preciso entender ou cuidados que eu preciso ter para fazer a coisa ficar mais fácil para mim? E a resposta é: existem várias coisas que você pode fazer que torna essa leitura mais fácil. Só que o que eu quero fazer aqui hoje é simplesmente mostrar uma sequência de leitura de livros que você começa por um e passa por outros, que vai tornar a coisa um pouquinho mais fácil. E ela não é complicada de entender, só que antes de falar dela, eu quero pensar um pouquinho em algumas coisas que são interessantes de saber antes de entrar nessa sequência de livros. E eu explicar também por que eu acho que ela é interessante. Primeira coisa, você vai ler a Bíblia. Você precisa de uma Bíblia. Que Bíblia que você vai arrumar? Então a sugestão que eu dou é a seguinte: tente encontrar uma versão de Bíblia que seja mais fácil para você. E isso depende de cada pessoa, porque tem pessoas que já têm mais familiaridade com leitura de textos, né? Que já leu bastante, que não tem muita dificuldade com alguns textos mais antigos, né? Com palavras mais complicadas. Então, para esse tipo de pessoa, você não precisa preocupar muito com as versões das Bíblias mais tradicionais, que elas têm uma linguagem um pouquinho mais, aquele português um pouquinho mais antigo, com muitas palavras ali um pouquinho que a gente não usa muito no nosso cotidiano, e às vezes você vai precisar de um dicionário, e quem já tem um pouquinho de familiaridade não vai ter muita dificuldade. Agora, se você já tem um pouquinho de dificuldade na leitura, ou se você não sabe ler muito bem, você tem muita dificuldade, existem várias opções para você. Primeira opção é você tentar encontrar uma Bíblia que tem uma linguagem mais simplificada. Para isso, eu imagino duas versões, né? A primeira, que eu imagino, é a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que é muito fácil encontrar essa Bíblia, e ela tem uma linguagem bem simplificada. Ela tem alguns problemas de tradução, mas nada que vai atrapalhar você numa primeira leitura que você for fazer da Bíblia. Um pouquinho mais complicado essas questões de tradução, quando você vai estudar o texto mais a fundo, que você vai tentar analisar um pouquinho mais, aí você tem que pensar um pouquinho mais em que versão que você vai usar. Mas se você for fazer uma primeira leitura, para poder ter uma noção geral da Bíblia, talvez essa aí já resolve. Existe outra, que é a versão linguagem de hoje, que na verdade essa aí já é tão simplificada que acabou o pessoal mudando um pouquinho o sentido do texto que estava lá quando o pessoal escreveu, né? Então ela é um pouquinho perigosa por causa disso, que ela ficou tão fácil de entender que o pessoal às vezes na hora de traduzir não fez uma tradução, fez uma interpretação pessoal deles do texto, e aí a coisa começa a ficar um pouquinho complicada. Se você agora, por exemplo, você não sabe nem ler, você tem muita dificuldade de leitura, ou não sabe ler, ou tem problema na visão, que você não consegue ler, é difícil. Para quem tem problema na visão, tem Bíblias aí com letra grande, né? Tem Bíblia com letra gigante, então tem várias opções aí que você pode tentar encontrar. Mas se você tem muita dificuldade da leitura, né, você não consegue ler nem pelo telefone, que você não precisa comprar uma Bíblia hoje, né? Você pode baixar um aplicativo que tem a Bíblia ali, inclusive tem várias versões que você pode colocar ali, gratuito, né? E é muito fácil você ter acesso à Bíblia hoje. Só que se você não tem essa condição de leitura, tem a opção de Bíblia em áudio. Inclusive você já deve ter ouvido, o Cid Moreira fez uma versão muito legal, narrando a Bíblia, né? Então tem o áudio da Bíblia, você pode escutar, né? Se você não consegue ler, tem o áudio. Então, de toda maneira, a primeira preocupação que você vai ter: encontre uma versão que se adeque a você, que você consiga entender o que está sendo dito ali. Então, a primeira coisa é aí, porque se você pegar uma versão muito complicada, com palavra muito antiga e começar a ler, aquilo ali vai ser difícil para você, vai dar muito trabalho. Então hoje a coisa está muito mais fácil nesse sentido. Bom, partindo disso aí, a gente vai para o próximo passo, que é o seguinte: tem algumas coisas que a gente não deve fazer quando se lê a Bíblia. Primeira coisa, bem resumidinho, você não deve fazer isso aqui, ó. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Aí você abre aqui e começa, né? E lê algum trecho. A Bíblia não foi feita para ser lida dessa forma. Deus pode falar com você? Sim, pode. Ele pode falar do jeito que ele quiser. Você pode abrir aqui um versículo. Nossa, isso aqui falou para mim na situação. Pode ser assim.
Mas a Bíblia ela não foi feita para ser lida dessa maneira. Ela foi feita para ser lida de uma forma normal. Você pega o livro ali do começo, lê o que a pessoa escreveu e interpreta aquilo que foi dito baseado em todo aquele conjunto de coisas que foi escrito. Ela foi feita para ser lida assim. Quando você faz isso, de ler um versículo dessa forma, é muito perigoso, né? É muito perigoso pelo seguinte, cai no segundo erro aqui que a gente pode cometer. A gente tirar conclusões de pequenos trechos que você lê da Bíblia. Então você está lendo ali em um determinado lugar, aí de repente começou a falar de um assunto, e aí você fala, nossa, aqui ela falou desse assunto e falou isso. Ah, então é assim. Cuidado, que a gente não pode fazer isso. Como assim? Porque a Bíblia ela é um conjunto de coisas. Ela é um conjunto de vários livros. E muitas coisas que ela está falando são coisas que vão se completar mais adiante ou mais atrás. Então, muito perigoso a gente tirar conclusões só de um trechinho que você leu. A gente fala muito isso aí quando a gente está estudando teologia. A gente vai estudar sobre os perigos de fazer isso. Inclusive, muita coisa que foi surgindo, muitas religiões que foram sendo criadas, seitas, elas surgiram dessa maneira. A pessoa foi lá, leu um trechinho, adaptou aquilo para a vida dela, para uma experiência pessoal que ela tinha e acabou criando um pensamento baseado num trechinho que ela leu. E aí depois foi peneirando na Bíblia alguma coisa para dar base para aquilo e foi criando esse tanto de coisa. Então não faça isso. Ao ler um trecho, fique ali com aquela ideia, mas sempre lembra disso. A coisa pode se completar mais adiante. E aí cai na terceira questão, que é um pouquinho do que a gente conversou em outro vídeo, que a gente falou lá sobre a questão, não faça isso ao ler a Bíblia, né? E aí eu conversei bastante tempo sobre essa questão, aqui eu só vou citar, que é a grande questão seguinte, existem muitas partes da Bíblia que são simbólicas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você vai ler ali, está narrando uma história e às vezes falando para o pessoal fazer alguma coisa, mas na verdade aquilo ali é símbolo de alguma coisa que viria futuramente. Então lembre disso, tem trechos da Bíblia que tem essa característica. E tem outros trechos que não são simbólicos, mas eles são parciais. O que é isso parcial? É como se eu contasse para você alguma coisa, mas eu contasse só um pedacinho. Ó, vou te contar uma história aqui, só que eu contei só um pedacinho. Calma aí que daqui a um tempo eu vou te contar mais um pedacinho. Então assim, tem muitas partes na Bíblia que são assim. Por isso que a gente não pode fazer o que eu falei anteriormente, tirar conclusões de um trechinho. Porque às vezes você está lendo ali, você está pegando só um pedaço da história, né? Tem que ler o restante para considerar o resto das coisas. Então tenha esse cuidado ao ler a Bíblia. Arrume uma versão que seja interessante para você, que seja mais fácil para o seu entendimento, e tenha esses cuidados. Se você fizer isso, já vai resolver muito problema que você pode ter ao ler a Bíblia, ok? Lembrando o seguinte, que a Bíblia, esse livrinho que nós temos, na verdade ela não é um livro. Você fala, como não é um livro? Está aqui o formato de um livro, tem um começo aqui, tem aqui um índice mostrando e tal. Não é um livro, ela é um conjunto de livros. Na verdade, o que a gente tem aqui são 66 livros, né? É um conjunto de vários livros. E esses 66 livros, 37 aí, se eu não me engano, se eu não tiver 39, né? Acho, no Antigo Testamento e 27 no Novo, né? Juntando esses aí, você vai ter os 66 livros. E esses 66 foram escritos por mais ou menos umas 40 pessoas diferentes, num período de tempo, pelo menos uns 1.500, 1.600 anos, algumas pessoas falam até um pouquinho mais. Então pensa nisso, 66 livros, escritos por 40 pessoas diferentes, em 1.500 anos, meu Deus, isso aí é assunto, é cabeça diferente, é contexto diferente, muitas coisas, muitas ideias diferentes, em tempos diferentes. Você pode juntar tudo isso e pensar, nossa, isso aí, como é que combina tudo isso, né? Mas o interessante é o seguinte, quando você lê a Bíblia, e você entende a lógica geral dela, você vai perceber uma coisa importante, que é para onde chega a dica que eu vou dar para vocês. Toda ela vai apontar para um personagem central. E esse personagem central é o Messias. E esse Messias, ela própria vai explicar que é Jesus. Então, ok, então pensa comigo. Se todos esses livros, né, que foram escritos em vários tempos diferentes, aí, eles apontam para um personagem central, então pensa assim, se eu entender quem é esse personagem central, fica mais fácil de eu entender o que essas pessoas escreveram. Porque se o final das contas é chegar nele, se eu entender ele, fica mais fácil entender tudo. Então daí é que eu comecei a pensar um pouquinho e eu percebi o seguinte, se a gente fizesse uma leitura da Bíblia com a ideia clara sobre quem é Jesus, sobre a história dele, sobre o que ele ensinou,
Então, quando eu lesse qualquer outra parte da Bíblia, fica mais fácil. Porque quando você estiver lendo lá uma parte do Antigo Testamento que não tem nada, parece que não tem nada a ver com Jesus, com nada da história. Mas aí você está ligado, poxa, isso aqui vai apontar em algum momento para Jesus, somar com alguma outra coisa e vai apontar para Jesus. Então fica mais fácil a sua leitura, né? Porque você já sabe o ponto central da coisa. E aí é que vem a parte interessante de como você lê a Bíblia. Se você considera isso, você vai pensar o seguinte: vamos então começar com a leitura do Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento é que vai falar sobre Jesus. Então eu leria o Novo Testamento e depois eu leria o Antigo Testamento. Então se eu faço assim, a coisa fica mais clara. Só que vamos um pouquinho mais além. Do Novo Testamento, eu acho interessante, particularmente, fazer o seguinte: ao invés de você começar com o primeiro livrinho do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas, você começaria pelo quarto livro, que é João, que é o Evangelho de João. Por que eu penso assim? Porque João ele vai direto a esse ponto. A preocupação dele é especificamente responder essa questão: quem é Jesus? Aí nas palavras dele, ele vai explicar de uma forma bem completa quem ele achava que era Jesus, na lógica dele ali. Então imagina o seguinte: se a gente já começa com essa questão, você já começa ali com João, lê aquilo de uma forma bem clara, né? A coisa vai ficando bem clara. Quando você terminar de ler João, você vai ter uma imagem bem clara do que era Jesus, quem era Jesus. Terminou João com a ideia clara de quem é Jesus, aí você volta lá no comecinho do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Aí você vai ver a história de Jesus sendo contada de uma forma diferente que João, né? Que João não vai contar muita história de Jesus, ele vai falar de Jesus, enquanto que os outros vai contar um pouco mais da história de Jesus, vai narrar alguns outros fatos. Então, fazendo isso, você já vai ter uma ideia clara de quem é Jesus, um pouquinho da história de Jesus, o que ele ensinou. Continua a sequência. E aí terminou os 3 primeiros ali, vai voltar em João, você pode ler João de novo, ou pular para o próximo livro, que é Atos, que vai contar um pouquinho da história dos primeiros irmãos, e da história de Paulo e tal. Então narra ali o comecinho. Depois disso vem as cartas de Paulo, né, que o apóstolo Paulo escreveu, dando muitas explicações sobre a lógica do que Jesus ensinou. E aí depois vai para as outras cartas que os outros discípulos escreveram, né? E termina com o Apocalipse. Então, você lê o Novo Testamento dessa forma, começando com João, eu creio que se você ler essa lógica, entendendo isso, vai ficar muito claro para você a ideia principal. Quem é o personagem principal da Bíblia? Jesus, o que ele fez, quem ele era, como é que era a lógica da coisa. Beleza, você está com essa ideia formada, aí você volta lá no comecinho da Bíblia. Você volta lá em Gênesis e começa a leitura normal. E vem do comecinho até terminar o Antigo Testamento. Por experiência, eu imagino que se a gente faz dessa forma, fica tudo muito mais fácil de entender, porque você já sabe qual que é o centro do assunto, você já sabe o personagem principal. É como se a gente fosse ver a história do meio para as bordas, né? E não das bordas até chegar no centro. Porque se você começar lá em Gênesis, você vai toda aquela história, vai lendo, ok, é uma história assim que vai organizando, só que vai demorar muito tempo para você chegar em Jesus. E muita coisa que você vai ter lido ali vai ficar meio assim, poxa, o que isso aqui significa? Isso aqui parece que não faz sentido nenhum, essa coisa aqui, nossa, para que Deus mandou fazer dessa forma? Agora, se você já tiver lido o Novo Testamento dessa forma, quando você chegar nessas partes que parecem ser um pouquinho mais complicadas, você vai, isso aqui estava lá no Novo Testamento. Então aquelas coisas que são um pouquinho mais complicadas já começam a serem explicadas de uma forma mais clara. Então, essa é a minha sugestão para você. Se você nunca leu, quer começar a ler, ou se você já leu algumas partes e está aí uma coisa que você não sabe se está muito legal, está um pouquinho confuso, experimenta fazer assim, e aí eu acredito que talvez possa ser que te ajude bastante no entendimento de toda a Bíblia. Então ficamos por aqui. Se vocês tiverem mais alguma questão, mais alguma dúvida, vai falando aí com a gente, vai deixando aí nos comentários e a gente vai conversando um pouquinho mais na sequência. Então um abraço aí e fica com Deus.